Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão do Lar de Fabiano de Cristo. Neste mês de setembro, em que nosso lar completa 45 anos de existência. E para que possamos colher da melhor maneira os frutos deste momento, vamos nos imaginar adentrando o nosso lar, sentando nos bancos para assistir este momento. E dessa forma, vamos asserenando os nossos pensamentos, o nosso coração e nos conectando com a cúpula espiritual deste lar, que neste momento trabalha incessante para nos harmonizar. E a passagem de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, referente ao capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E o item é a paciência, que nos diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. É de perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto, do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, ao passo que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Le Havre, 1862. Então, iniciando a reflexão a respeito dessas palavras do Evangelho, pensemos o que significa a paciência. Ela é uma característica de manter o controle emocional. É uma capacidade que podemos exercitar para suportar os incômodos e as dificuldades. É baseada também no fato de tolerarmos os erros alheios, ou também de termos tolerância diante de fatos ou situações indesejadas. A paciência pode também significar perseverança, como resposta a uma situação ou ação que não tem previsão para se concretizar. Pensando assim, também podemos ver que paciência, dividindo essa palavra em dois, nós temos paz e ciência. Então, a paciência é a ciência da paz. E o que seria, então, esta ciência da paz? É nós estudarmos as coisas que nos trazem essa tranquilidade e as coisas que nos tiram desta tranquilidade. Isso é muito variável.
Cada um tem o seu grau de tolerância, cada um tem o seu grau de perseverança, mas precisamos ter uma coisa em mente. Gostaríamos de perder a nossa paz pelas situações corriqueiras? Ou gostaríamos de permanecer em paz para resolver as tribulações do dia a dia? Isso é uma escolha nossa. E é a ciência da paz que nos faz ter consciência do que está nos acontecendo. Então, quando algo desafiador se apresentar à nossa frente, podemos escolher: vamos enfrentá-lo permanecendo em paz ou saindo da nossa paz? Na maioria das vezes, nós nem percebemos o que nos tira da nossa tranquilidade. Na maioria das vezes, devido a esse mundo em que vivemos de tribulações, queremos os resultados para ontem e corremos na contrapartida da paciência. As palavras do Cristo no Evangelho nos dizem para que sejamos tolerantes, para que tenhamos paciência, porque as dores são dadas a quem Deus se preocupa. Deus se preocupa com os seus filhos. E se neste momento estamos passando por dores que achamos que não suportaremos, confiemos em Deus, peçamos o seu auxílio e o seu amparo, porque com certeza, quando Ele nos confiou essa dor, Ele sabia que teríamos força para vencê-la e ela nos serviria de alavanca ao progresso. E é isso que Ele espera de nós, quando suportamos com resignação um acontecimento da nossa vida. Então, que possamos refletir a respeito desta palavra, que é composta por outras duas. A paciência também nos remete a 3 formas de ação no nosso dia a dia. Nós podemos ser proativos, nós podemos ser reativos e nós podemos ser passivos. O mundo de hoje precisa de pessoas proativas, que estão caminhando em direção ao progresso, auxiliando no progresso. Porque essas pessoas não precisam de estímulo para agirem. As pessoas reativas são aquelas que precisam estar sendo cutucadas o tempo inteiro para que esbocem uma reação. Se elas não são exigidas, elas permanecem na sua zona de conforto. E para essas pessoas, muitas vezes, é necessário passar pela dor, para que reajam a essa situação e despertem. E no último caso, existem as pessoas que estão na situação de passividade, que ainda não acordaram para os acontecimentos do dia a dia, do mundo em transformação. Essas que se encontram em passividade não estão conseguindo interagir com o que acontece à sua volta. Neste momento, que o mundo precisa tanto de proatividade, com paciência, que possamos ser essas pessoas que observam os acontecimentos à nossa volta e transformam em alavancas do progresso. Que possamos ser pacientes com as situações e com as pessoas com quem convivemos. Que possamos, junto com essa virtude, carregar a tolerância e a perseverança, iniciando aos poucos este movimento em direção ao nosso aprimoramento. Sempre pedindo a Deus, a Jesus,
aos nossos amigos espirituais, para nos acompanharem nessa jornada terrena. Que assim seja.